dela. Pai, nós queremos, ó Deus, agora declarar as bênçãos, ó Deus, do Senhor, ó Deus, sobre a vida dela, sobre a casa dela, declarando, ó Pai, uma unção dobrada, um óleo novo, uma nova estação, que ela possa, ó Deus, começar a viver, ó Deus, um tempo de aceleração, Jesus, e que hoje o Senhor possa usá-la, ó Pai, como instrumento do Senhor, para entregar aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém! Boa noite, Legacy! Gente, que honra! Que honra poder estar aqui com vocês, trazendo a palavra, compartilhando um pouco com vocês aquilo que Deus tem ministrado um pouco no meu coração nesses últimos dias. Primeiramente, quero agradecer de verdade vocês, por vocês estarem aqui me recebendo. Agradecer a vida do Léo, que me convidou. Muito obrigada. E, gente, vou compartilhar com vocês uma ministração que ela se chama Aquele que Vê o Seu Coração. Eu quero convidar você nessa noite, você virar para a pessoa que está do seu lado e você falar: Deus é aquele que vê o seu coração. Então, para a gente poder dar continuidade, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Bom, antes disso, para você entender um pouco o contexto, aquilo que Deus vem dizer para a gente vai ver a história de Saul, que era um homem que ele foi rejeitado por Deus para ser o rei de Israel. E daí Deus vai e chama o profeta Samuel para poder ungir o novo rei de Israel. E quando Deus fala para ele, ele vai até a casa de um homem chamado Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, ele conhece todos os filhos de Jessé. Então vamos ler comigo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Então vamos lá, diz assim: Então disse Saul aos seus servos. Versículo 7, certo? Tá. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vamos dar continuidade? A gente vai ler até o versículo 18, tá? Até o versículo 13, desculpa. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Gente, Davi, ele era o mais novo entre seus 7 irmãos. Gente, certamente para ele ser esquecido pelo seu pai, ele se sentia um homem incapaz, sozinho, solitário, que jamais seria capaz de se tornar um rei de Israel. E ele muitas das vezes ficava lá, cuidando das suas ovelhas. Ele era pequeno, ele era totalmente diferente dos seus irmãos. Seus irmãos, eles eram soldados, eles tinham uma postura, e provavelmente eles eram fortes, bombadões, e ele simplesmente era aquele pastor largado, totalmente incapaz.
E quantas vezes a gente tem se sentido da mesma forma? A gente olha para as outras pessoas e acham que as outras pessoas são capazes muito mais do que a gente. Quantas vezes a gente se acha solitário, a gente olha para nós mesmos, a gente se acha tão pequeno e muitas das vezes aquilo não faz sentido para a gente. Muitas das vezes a nossa família, sem a menor intenção, eles têm nos menosprezado, mas porque o inimigo tem os usado para tentar matar aquilo que está dentro de você. O inimigo, ele sabe mais do que ninguém aquilo que você carrega. E por isso o inimigo tem usado pessoas ao seu redor para tentar matar o seu chamado, matar aquilo que está dentro de você. Então, nessa noite eu vim aqui para te lembrar que o seu coração, ele tem que estar voltado totalmente ao Senhor. Porque Ele é aquele que vê o seu coração. Quem que você tem escutado? Você tem procurado ouvir as pessoas, ouvir dos seus familiares, pessoas que estão ao seu redor? Ou você tem procurado inclinar o seu coração e ouvir realmente aquele que conhece, aquele que tem um propósito para a sua vida? Eu quero que você entenda nessa noite que Deus é aquele que vê, aquele que sonda o seu coração. Davi, ele era o pastor de ovelhas e é muito engraçado porque quando ele estava lá, era o momento que ele estava adorando. Era o momento que ele escreveu salmos, era o momento que ele não se importava com aquilo que estava acontecendo. Aquele momento que ele estava ali solitário, era o momento que ele estava sendo forjado, o seu caráter estava sendo transformado. Era no momento que ele estava em seu processo para se tornar um rei. Era naquele momento na qual ele guerreou guerras, era naquele momento na qual ele matou leão, era naquele momento que ele enfrentou ursos. Então, muitas das vezes a gente tem se sentido solitário, às vezes a gente acha que Deus não está nos enxergando, ou às vezes a gente está no nosso ministério, onde nós estamos, e Deus não nos enxerga. Mas Deus, Ele vê o seu coração, Ele vê aonde você tem se firmado nele, e Ele tem cuidado, Ele tem preparado você nesse percurso, nesse caminho. Amém? E, gente, pare de gerar suas expectativas nas pessoas. As pessoas não te conhecem, as pessoas não conhecem o seu coração. Deus é somente aquele que está ali cuidando de você. Davi, muitas das vezes, ele não deixou com que as suas frustrações, as suas dores, a sua solidão tomasse conta de você. Ele depositou todas as suas frustrações, todas as suas dores, naquele que realmente cuidava dele, naquele que estava com ele dia após dia, o forjando, o encorajando, falando: eu estou contigo. Então Deus quer dizer para você nessa noite que Ele é contigo, independente daquilo que tenha acontecido na sua vida. Deus é contigo, Ele é aquele que vê o seu coração. Ele sabe tudo que tem passado, às vezes no ministério, onde você acha que você está escondido. Às vezes você está ali atrás da câmera, você está ali mexendo no som, ou você está aqui servindo, dando o microfone. Você não é menor do que ninguém. Deus está te honrando, Deus está te levantando nos pequenos detalhes, porque Ele vê o seu coração, Ele sabe muito melhor do que ninguém para quem que você tem entregado, para quem que você tem feito. Davi, quando chegou aquele momento na qual Samuel veio e ungiu, Davi em nenhum momento ele perdeu o seu caráter. Davi em nenhum momento ele perdeu o seu comportamento. Davi ele continuava sendo o mesmo Davi. Ele continuou sendo pastor de ovelhas. Ele voltou para o seu lugar, aonde foi o seu lugar de início, qual era a sua identidade, aonde Deus estava forjando. E ele continuou ali, servindo, cuidando das ovelhas. E muito engraçado porque ele começou a tocar harpa para o atual rei de Israel. Ele ia lá, tocava a harpa para poder expulsar o demônio que estava no bendito rei lá. E ele estava lá sempre dispusendo a estar lá, servindo cada pessoa. E é engraçado que quando ele estava servindo, ele estava sendo pastor de ovelhas, foi o momento em que o seu processo começou. O seu pai o chama e fala: Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos. Davi poderia muito bem bater no peito e falar: eu sou o ungido, eu sou o que vai... Por que eu vou ter que ir lá e servir os meus irmãos? Por que eu vou ter que ir para lá? Mas não, Davi ele entendia aquilo que ele carregava, ele entendia que havia o momento certo, havia a hora certa, para tudo acontecer na vida dele. Então Davi, ele vai. Quando Davi chega lá, ele se depara com um tal de Golias, um grandalhão lá, que estava se achando bambambam, e estava lá querendo matar o povo. E quando Davi chega, ele fala: quem que é esse incircunciso? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus pensa que ele é?
Davi, ele bate no peito e ele entende para aquilo que Deus o chamou, que não era sobre a força do braço dele, não era sobre quem ele era, não era sobre a sua estatura, mas era sobre quem Deus era na vida dele e que Deus iria o capacitar. Então, Davi, ele chega e ele vai perante o rei. Ele toma uma iniciativa, ele toma uma posição, ele vai diante do rei e fala: sou eu vou adiante. E naquele momento, Saul olha para ele e Saul falou para ele, pediu para os soldados colocarem nele uma armadura. E Davi olhava: aquilo não me pertence, aquilo não me cabe, aquilo não faz parte de mim, não faz parte daquilo que eu fui chamado, daquilo que eu cresci fazendo. Davi, ele entendeu que muitas das vezes, coisas que a gente acha que vai nos impulsionar, vai atrapalhar o nosso propósito. Se Davi tivesse aceitado aquela armadura que era grande, que não cabia a ele, provavelmente por ele achar que porque ele era capaz, porque ele estava protegido, ele não iria conseguir. Porque não era sobre ele, era sobre quem estava com ele. Então Davi, ele toma iniciativa, ele toma um posicionamento e fala: não, isso não cabe a mim. Isso não serve a mim. E quantas vezes a gente tem tentado se encaixar em lugares que não nos pertencem, encaixar em culturas, se envolver com pessoas na qual Deus não tem preparado para a gente, usar vestimentas na qual não é aquilo que Deus tem preparado para a gente. Então, muitas das vezes a gente precisa tomar um posicionamento e falar: não é aqui que Deus tem preparado para mim, não é isso que eu vou fazer, porque eu preciso ver além, porque tem um Deus que está guerreando por mim. Então, Davi foi onde ele entendeu que aquele lugar, aquelas vestimentas não lhe pertenciam. E é justamente isso nessa noite que a gente precisa entender, que há lugares que não nos pertencem, há vestimentas que não nos pertencem, há posicionamentos que não nos pertencem, que é aquilo que não é o que Deus tem preparado para a gente. Às vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, né? Mas não é aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E quando Davi, ele entende tudo isso, Davi, ele vai diante de Golias. Quando Davi está caminhando, Davi, ele entendeu que Deus era muito maior do que aquele gigante. Davi, ele foi adiante, ele caminhava e ele declarava que o rei de Israel, aquele Deus, o rei dos exércitos, era o que estava com ele e que ele teria a cabeça de Golias em suas mãos. Que não era para aquilo que ele tinha nas mãos, ele tinha apenas 5 pedrinhas. Não era apenas as 5 pedrinhas que ele iria conquistar, que ele iria matar aquele gigante, mas era um Deus que estava com ele, que conhecia o seu coração. Então Davi, ele foi, e é a história que a gente já conhece. Davi, ele consegue, e ele mata o gigante. Quando Davi, ele mata o gigante, ele volta com a cabeça de gigante em mãos. E eu vou ler com vocês 1 Samuel, capítulo 17, versículo 54, que diz assim: Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-o para Jerusalém e guardou as armas do filisteu na sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: tão certo como vive a tua alma, ó rei. Eu não sei. O rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu e com a cabeça de Golias ainda na mão, Abner levou-o diante de Saul. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, jovem? Davi respondeu: sou o filho do teu servo Jessé, de Belém. Gente, o cara pequenininho vai lá, mata Golias, e a primeira coisa que o rei Saul pergunta para ele é: quem é o seu pai? Eu fiquei me perguntando o porquê dessa pergunta de Saul. Por que Saul queria tanto saber quem era o pai dele? E naquele momento o Senhor ministrou muito forte no meu coração, conforme eu fui pesquisando, é que naquela época era importante saber qual era o legado, qual era a genealogia, qual era a descendência que aquela pessoa carregava. E engraçado é que Jessé, ele não era conhecido, o pai de Davi, antes de Davi aparecer na história. Os irmãos de Davi não eram conhecidos até o momento de Davi aparecer na história. Muitas das vezes, nós não temos um legado, nossos pais não deixaram para a gente
um legado de nos ensinar o processo, nos ensinar o trajeto. Mas através de nós, através do seu coração voltado ao Senhor, a partir do momento que nós nos posicionamos, a história da sua família é transformada. A partir de você, a sua família se torna conhecida, os seus pais, os seus irmãos. Então você precisa tomar uma iniciativa, você precisa voltar o seu coração ao Senhor e entender que através de você, a sua família será mudada, a sua escola, por onde você passa, pessoas serão transformadas através daquilo que você carrega. Então, Davi, ele não só transformou a vida dos seus irmãos, como ele transformou a vida da sua futura geração. Porque Davi, ele se tornou maior do que seu pai. Mas Salomão, filho de Davi, se tornou muito maior do que Davi. Então, quando você toma uma iniciativa, quando você deposita o seu coração no lugar certo, quando você derrama o seu coração no altar, você não se deixa ser corrompido pelas coisas do mundo. Quando você toma uma iniciativa de entender que é Deus quem luta as suas guerras, quando você não tenta fazer as coisas pela força do seu braço, quando você entende que Deus é aquele que vê o seu coração, a sua vida, a vida da sua família, a vida de todos os que te cercam, serão transformados. Amém? Então, gente, você precisa entender nessa noite que você precisa carregar um legado através de você, da sua iniciativa, através daquilo que você carrega. Você irá transformar, você irá curar, você irá restaurar um povo. E eu declaro nessa noite que através de você, através daquilo que você carrega, a sua família, a sua descendência será transformada. A sua cidade, a sua escola, por onde você for, pessoas chegarão, pessoas entenderão que você carrega algo além do que os nossos olhos podem ver. Porque nós, homens, assim como diz lá na palavra, que nós enxergamos a aparência, mas Deus é aquele que vê o nosso coração. E por isso eu quero pedir para você, nessa noite, você já se colocar em pé, que eu já estou finalizando com você. Que, independente da situação, independente daquilo que você tem passado, que você realmente entenda, que você realmente deposite o seu coração no altar. Deus, Ele está disposto a mudar a sua história, a mudar a sua vida. E eu quero ler com você, para finalizar nessa noite, Salmos 62, versículo 8, que diz assim: confie nele em todos os momentos. Derrame diante dele o coração, pois Deus é o nosso refúgio. Que você derrame no altar nessa noite. Que você entenda que Ele é Deus contigo. Ele é o seu refúgio. Ele te enxerga no momento em que você não se enxerga. Ele te vê no momento em que você se sente solitário, no momento em que você se sente incapaz. Deus é contigo. Ele te vê em todas as situações, independente do que você tem passado. Deus é contigo. Ele quer te curar, Ele quer te transformar a partir dessa noite, a partir do seu posicionamento. Então, entregue o seu coração, derrame o seu altar nessa noite, no altar, em nome de Jesus. Legacy nessa noite, que você possa declarar ao Senhor: Deus, toma o meu coração, toma a minha vida, toma tudo que tenho, tudo que sou. Oh, Espírito Santo, que o Senhor possa habitar nessa noite. Oh, Espírito Santo, ouça nosso clamor. Oh, Deus, nós entregamos tudo que temos, nós entregamos o nosso coração. Venha, Espírito Santo, faça em nós e faça através de nós. Legacy.
Gente, nessa noite eu posso quebrar o protocolo rapidinho? Gente, o Espírito Santo está incomodando muito meu coração. Eu não sei o que você tem passado nessa noite. Eu não sei se você tem se sentido sozinho, mas eu quero te convidar nessa noite a você orar pela pessoa que está do seu lado. Eu quero que você junte com a pessoa, para a pessoa entender que ela não está sozinha, que ela tem alguém que tem orado por ela, alguém que está ali com ela, que luta as guerras dela. Junte com uma pessoa que está do seu lado, ore por ela e fale: ei, independente daquilo que você tem passado, Deus é contigo. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas todas as vezes que a gente se reúne na casa do Senhor é uma noite de transformação. Todas as noites, as vezes que a gente está aqui, Deus começa a fazer algo novo em nós e através de nós. Que nós possamos sair daqui sim essa noite transformados pelo poder da palavra de Deus. Que aquilo que nós recebemos hoje você possa carregar para que outras pessoas possam ter isso que você recebeu. Eu queria orar mais uma vez para a gente encerrar. Pai, eu te agradeço, Jesus, por essa noite. Eu te agradeço, ó Pai, pelo mover. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor está aqui. Eu te agradeço, Jesus, porque nós já podemos ver, ó Pai, sinais, milagres e maravilhas. Eu já te agradeço, Jesus, porque nós já podemos ver, ó Pai, pessoas sendo curadas. Eu já te agradeço porque nós podemos ver, ó Pai, pessoas sendo libertas. Nós podemos ver, ó Pai, correntes sendo quebradas. Nós podemos ver, ó Pai, casas, ó Deus, sendo transformadas, Jesus, pelo poder da tua palavra. Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós cremos sim, ó Pai, no mover do Senhor. Nós cremos sim, ó Pai, no avivamento, ó Deus, que está vindo sobre nós. Nós cremos sim, ó Pai, porque é tempo de algo novo. É tempo de presenciar, ó Pai, sinais, maravilhas, ó Deus, milagres. É tempo, ó Pai, de dizer, ó Pai, aquele que não anda para que ele ande. É tempo de dizer para aquele que não vê, para que ele veja. É tempo de dizer para aquele que está, ó Pai, preso, para que ele seja livre, seja livre, seja livre, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos, ó Pai, sobre o Legacy, ó Deus, mais uma vez, bênçãos, ó Deus, bênçãos sem medidas, favor do Senhor, favor dos céus, e que nós possamos, ó Deus, viver tempo extraordinário, Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado, Pai, por cada coração aqui, ó Pai, que tem se entregado, que tem servido a sua casa, Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa compensar, ó Pai, porque a tua palavra fala que digno é o trabalhador do seu salário. Por isso, Jesus, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. A palavra é gratidão, Jesus, porque nós sabemos, ó Pai, que a gratidão, ela gera a multiplicação. Por isso nós somos gratos, ó Deus. Somos gratos porque o Senhor morreu naquela cruz por nós, Jesus.
Que nós possamos viver, ó Pai, um resto de final de semana cheio da Tua presença. Que as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente. E quando elas chegarem para nós e falar assim, o que tem de diferente em você? Você possa virar e falar assim, é a presença do Espírito Santo de Deus em mim. Que nós possamos, ó Deus, caminhar como tochas, ó Deus, nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Gente, muito bom. Sexta-feira que vem estamos aqui de novo. Tem uma pizza ali esperando vocês. Aleluia. Vai ser maravilhoso. Amém? Deus abençoe.